Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, que todas as tardes estão aqui conosco. Esta é a Live Café com Bordalo, uma ferramenta que nós criamos para, nesse período de guerra contra o coronavírus, a Covid-19, nós resolvemos criar essa ferramenta para interação. Primeiro, para que a gente possa debater as questões que estão no presente, que nós precisamos encarar, enfrentar, não é? E segundo, também para que nós possamos dialogar com a nossa base social, com a sociedade. E eu quero, então, dar uma boa tarde para o meu amigo Adriano Diogo, que vai hoje compartilhar conosco deste bate-papo. O Adriano está falando direto de São Paulo, é um companheiro com história marcante na luta pelos direitos humanos no Brasil, principalmente na luta pela justiça e verdade. É um companheiro que esteve na criação da Comissão da Verdade, que escancarou para o país os impactos e as ressonâncias históricas da ditadura militar brasileira. E eu convidei o Adriano hoje, tanto para conversar conosco acerca do significado do passado para o presente, não é? Que nós não podemos jamais entender o presente se também não entendermos o passado, e um passado que não é tão distante de nós, porque hoje em dia no Brasil costumou-se tentar naturalizar a ditadura militar, como se aquilo tivesse sido o regime militar no Brasil imposto em 64, fosse algo para consertar a democracia. Imagina, consertar a democracia. E, por outro lado, o Diogo também, o Adriano, tem elementos para que a gente possa discutir um pouco essa pandemia a partir da maior cidade, do maior estado da federação, que é São Paulo, né? Afinal de contas, muito do que ocorre no país, e possivelmente com o epicentro sendo São Paulo, vários impactos aqui no estado advêm desta nossa relação com São Paulo. O problema dos testes. Nós temos capacidade de fazer testes em massa? Não temos. Qual o significado de ter testes e não ter testes, não é? Então, Adriano, daqui a pouco nós vamos... Eu só quero te dar boa tarde, para ti também dar uma boa tarde aqui para os nossos internautas. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, deputado Bordalo. Boa tarde, Angelina. Ao falar com a Angelina, falo com toda a família Fonteles, esse orgulho do povo paraense. E já que o deputado Bordalo foi tão generoso em fazer a minha apresentação, eu estava vendo uma revista hoje sobre o aniversário da morte da irmã Dorothy, né? A revista Piauí, nessa edição, fez uma relevante matéria sobre o aniversário da irmã Dorothy. Mas eu estou muito orgulhoso de ter sido convidado por vocês aí, né, no Pará. Estou à disposição e vamos fazer um bom debate. Espero que nós possamos dar uma boa contribuição para o povo paraense. E parabéns, deputado Bordalo, esse esforço de fazer essa tradução desse movimento tão grave da vida nacional. Muito bem, Adriano. Antes de a gente entrar num bate-papo contigo, eu vou passar rapidamente aqui as notícias do dia mais importantes. Aqui no estado do Pará, nós tivemos um processo que agudizou a crise aqui. Em menos de 48 horas, nós tivemos 3 a 4 óbitos. O Pará já tem 5 mortes causado pelo avanço da Covid-19. E por causa disso, o governador Helder Barbalho, que tem tido uma conduta irretocável aqui no estado, né, totalmente ao contrário das condutas do presidente da República, ele
aprofundou as medidas de isolamento social e de restrições à movimentação social no Estado. Mas as mortes, hoje nós temos no Pará, as mortes de ontem foram uma idosa de 100 anos e um homem de 41 anos. E o homem não tinha histórico de doenças. Ambos morreram aqui na capital, em Belém. E outra morte foi confirmada em Cametá. Então, mais um município que entra já no mapa de óbitos causados pela Covid-19 no estado. Até então, Cametá não tinha nenhuma morte. O estado registrou 123 infectados e novas medidas de restrição já estão em vigor. Essa é a manchete do Jornal Diário do Pará, que é um dos jornais aqui de circulação no estado. Uma outra notícia importante diz respeito ao apoio da população às medidas implementadas pelo governador Helder Barbalho, aqui do estado. As ações de Helder têm apoio de 83% da população, Adriano, aqui no Pará, e são medidas todas antenadas com a Organização Mundial de Saúde, com o Ministério da Saúde, com especialistas, com médicos. O governador tem sido extremamente ciente quanto a isso. Ele está tendo o apoio de 83% da população. O que é que ele aprofundou em termos de exigências do decreto estadual, que inclusive nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, para enfrentar essa crise do coronavírus? Primeiro, eventos, reuniões, manifestações, carreatas ou passeatas com audiência maior ou igual a 10 pessoas estão suspensas no estado. E é bom lembrar que, um domingo destes, o governador colocou a polícia para impedir as chamadas carreatas da morte. Não houve carreata da morte no Pará. Todas foram impedidas pela polícia militar e pela Polícia Civil do Estado. E agora ele traz isso para o decreto explicitamente, não é? Por 15 dias, fica estabelecida a proibição de realização de cultos, eventos religiosos presenciais. Isso aqui para enfrentar, Adriano, por aqui, a ação de vários prefeitos que começavam a abrir autorização para cultos presenciais pressionados por alguns pastores, não é? Eu tenho dito que eu sou religioso, eu venho da Igreja Católica, eu militei nas pastorais da Igreja Católica, eu sou cristão, e é preciso entender que, nesse quadro, nós todos precisamos revisar as nossas condutas, nossos hábitos, inclusive religiosos. Agora, com essa ferramenta que nós temos, diante desta pandemia, não é aceitável, explicável, esta pressão por cultos presenciais. E o governador agora, explicitamente no seu decreto, proíbe a realização desses cultos presenciais no estado. Bancos, casas lotéricas, supermercados, farmácias e afins ficam obrigados a distribuir máscaras, higienizar seus equipamentos a cada uso pelos clientes, como também oferecer aos seus usuários alternativas de higienização. Todo estabelecimento de atendimento ao público fica obrigado a realizar marcação para filas com a distância mínima de 1 metro para pessoas com máscaras e 1,5 metros para pessoas sem máscaras, inclusive na sua área interna. Por que isso? Nós estamos vendo por aqui, Adriano, a aglomeração em agências bancárias muito grande. E agora, com o anúncio hoje da efetivação, finalmente, não é? Da chamada ajuda emergencial do Congresso Nacional, desculpem, e só agora está sendo efetivada,
Nós estamos vendo uma corrida louca para as agências bancárias. Portanto, o novo formato do decreto do governador já se antecipa também com isto. As paradas de ônibus deverão ser demarcadas para filas, com a distância mínima de 1 metro para pessoas com máscara e 1,5 metro para pessoas sem máscara. Eu não sei como está por aí por São Paulo, mas aqui o prefeito concordou com os empresários de ônibus e retiraram o ônibus de circulação. E ele parou o BRT aqui. Ora, o pessoal que andava de BRT só fez atravessar a rua e fazer aglomeração nas paradas de ônibus comuns. E com a retirada de veículos do sistema, os ônibus estavam andando superlotados aqui. Então, também o decreto aqui do governador está enfrentando essa questão. Ele decreta também o fechamento de praias, igarapés, balneários, clubes e similares durante a crise. O pessoal estava achando que esta parada, esse isolamento social, era férias. Muitas pessoas, tem muita gente fazendo esforços, tem muita gente empenhado, isolado com suas famílias ou sozinhos, mas tem muita gente que começou a pegar o carro, ir para a praia, ir para o igarapé, ir para o clube, e isso não deixa de ser uma contradição, porque enquanto todo mundo está se dedicando a esta tarefa, tem alguns poucos que parecem que acham que estão em férias. Fica proibido no território do Estado, por 60 dias, o corte do serviço residencial de acesso à internet. Não pode cortar a internet no Estado. Já foi baixado também decreto impedindo corte de energia e corte de água. E agora de internet. Durante os feriados da Semana Santa e de Tiradentes, fica vedada a saída intermunicipal por meio rodoviário ou hidroviário, nos períodos de 8 a 13 de abril de 2020, bem como 17 a 22 de abril de 2020, salvo transporte na Grande Belém. O Liberal, que é outro jornal aqui de circulação, faz praticamente a mesma manchete do Diário do Pará, trazendo a manchete: Estado endurece medidas contra o avanço do vírus. E ambos os jornais, que eu queria iniciar essa live contigo te perguntando, repercutem a queda de braço que se estabeleceu ontem entre o presidente da República e o ministro da Saúde. Os jornais todos aqui dizem que Mandetta segue na saúde, que Bolsonaro quer demitir Mandetta. Adriano, na tua percepção, o que é que houve mesmo ontem? O que é que aconteceu ontem? Houve um acordo. O presidente demitiu o ministro, depois retirou a demissão. O que é que aconteceu? O presidente recuou? O que é que houve? Na tua avaliação, essa conduta do presidente da República, como é que ela pode ser explicada, como é que ela pode ser analisada nesse contexto de guerra contra esta pandemia, que, a meu juízo, é a maior ameaça à civilização humana depois da Segunda Guerra Mundial? Como é que tu avalia esse contexto político desta crise do coronavírus? Bom, o som está de boa qualidade, posso falar? Pode falar, eu estou te escutando bem. Então, é o seguinte, nós estamos diante de duas ameaças: o coronavírus e o caos que vem da presidência da República todo dia, o profeta do caos. Não é só ele, é um grupo que todo dia desestabiliza o nosso país. Então, assim como aí no Pará, o presidente da República desorganiza as orientações do governo do Estado
e dos prefeitos e da sociedade, aqui em São Paulo acontece o mesmo. Todo dia que as autoridades sanitárias se organizam, o presidente da República vem no fim do dia e estabelece o caos. Ontem, o caos atingiu a temperatura máxima. Só para que os senhores tenham ideia, às 5 horas da tarde, na hora da coletiva dos assistentes do ministro, começou um panelaço espontâneo nos bairros de classe média alta, contra a demissão do Mandetta. E o Mandetta só veio aparecer numa entrevista coletiva por volta de 8 horas da noite no jornal, na Globo News. Aí ele permaneceu quase 1 hora falando. Então, o que aconteceu ontem foi um acordo para que o Mandetta permanecesse no Ministério. Está muito alto, né? Para que o Mandetta permanecesse no Ministério, ele teve que fazer um recuo de abrir mão de determinadas áreas de exigência de alguns governadores e dos militares que afiançaram esse acordo. Ele fez um recuo para permanecer no cargo. Ele fez um acordo para permanecer no cargo. É objeto, e o que eu estou falando não é nenhum chute, isso é objeto de um artigo do Hélio Gurevitch, do jornal o Globo. Esse acordo vai custar muito caro para o povo brasileiro, porque determinadas áreas que deviam ser áreas de circulação restrita foram abertas ao comércio e tudo mais, né? Por imposição do senhor presidente da República. Então, ontem foi um dia que aparentemente acabou bem, mas não acabou bem. Houve um recuo tático para que o grupo do Mandetta e o Mandetta permanecessem até o acordo foi feito pelo DEM, partido que o Mandetta pertence, para que ele não caísse, para que ele não permanecesse, ele tinha que aceitar determinadas imposições do setor empresarial e dos comerciantes. Foi isso que aconteceu ontem. Tá, Adriano, deu para entender. Quer dizer, o que houve ontem, na verdade, foi um determinado pacto de mediocridade, não é? Entre o grupo do presidente da República e o grupo que controla o Congresso Nacional hoje, né? A cúpula a partir do Senado e da Câmara. Isso. E neste acordo, o ministro Mandetta acaba se comprometendo com determinados níveis de afrouxamento. Ficou claro, inclusive, na entrevista, entre linhas, deu para notar um pouco isso. Agora, me diga uma coisa. Aí na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, como é que está essa crise do coronavírus, da Covid-19? Porque como São Paulo é mais ou menos o epicentro desta crise, por ela, me parece que entrou muita coisa no país, como é que está o quadro aí de infectados, de medidas de contenção, de condutas das autoridades? E dentro disso eu quero que tu avalie conosco uma coisa que é extremamente confusa para todo mundo. Por que não se faz testes? Por que não se faz testes? É só porque não se tem insumos? Bom, vou primeiro responder. O que seria diferente se houvesse os testes? É uma coisa que a sociedade não está entendendo muito. Se é preciso fazer testes, por que não se faz testes? Se fossem feitos os testes, as suas dimensões, que tipo de implicação isso teria para essa estratégia de combate à Covid-19 no Brasil? Bom, eu vou inverter. Então, eu vou responder primeiro a dos testes, depois eu vou responder o que está acontecendo aqui em São Paulo. O teste é a coisa mais importante que existe na saúde pública.
Nós dois não temos a mesma idade, eu sou de uma geração anterior à sua, mas eu fico me lembrando da época da AIDS. AIDS. A AIDS era, o grande pavor dos anos 80, no fim dos anos 80, no começo dos anos 90. Então, até as pessoas que poderiam ser portadoras do vírus eram chamados de aidéticos. E aí tinha uma carga moral e religiosa terrível, que era o negócio da segregação dos aidéticos, né, como falava na época, como se eles fossem leprosos. E qual era o problema? Não havia testes. Então, e não havia testes, não havia tratamento, não havia medicamento. Então, para haver teste, o que o Brasil teve que fazer? E haver medicamentos já adiante, já no período democrático, chamado coquetel. Teve que fazer quebra de patente. Quebra de patente. O que quer dizer quebra de patente? Quem tem os testes são as grandes multinacionais do ramo farmacêutico. Essas grandes multinacionais vendem a preço de ouro os seus testes, seus medicamentos. O ministro da Saúde, há mais de 15 dias atrás, disse que ia conveniar uma rede nacional de laboratórios, deu até o nome da rede, chamada DASA, que todos os laboratórios da rede DASA em todo o país fariam os exames. Então, qual é o problema dos testes? A população que tem o vírus, que é portadora do vírus, é assintomática. Quem são os mais assintomáticos? As crianças e os jovens. E qual é o grupo de risco? Os idosos, né, que têm diabetes, cardiopatia, enfim, obesidade. Então, o que acontece? Como não tem teste, você tem que confinar toda a população. Hoje, no mundo, tem 3 bilhões de pessoas confinadas. Uma coisa totalmente medieval. 3 bilhões. 3 bilhões de seres humanos confinados porque não tem teste. Porque não tem insumo para fazer testes. Exatamente. Porque é controlado por grandes multinacionais. As substâncias Eles determinam o que produzir e o que não produzir. Exatamente. E por que se tenta comprar da China? Porque lá teve quebra. Embora as multinacionais... A China quebrou o monopólio. Quebrou a patente. Quebrou a patente, desculpa. Mas gerou outras patentes. Mas quebrou patentes. Então, o que é quebrar patente? Por exemplo, o genérico, para a população entender, o medicamento genérico é uma quebra de patente. Agora, o deputado federal do PT, Alexandre Padilha, entrou com o projeto de lei na Câmara Federal para que houvesse a quebra de patente. Porque se quebrar a patente, você pode... O coquetel da AIDS. O coquetel da AIDS só pôde ser popularizado o dia que quebrou a patente. Só assim. Agora, nós estamos andando às cegas. Porque nós não sabemos quantas pessoas assintomáticas estão andando pelas ruas, contagiando as pessoas. E aí, quando a pessoa tem um sintoma, olha, presta atenção no que eu vou dizer. Quando a pessoa tem um sintoma, ela é internada e o exame da patologia no serviço público demora muito tempo, às vezes uma semana, para sair o resultado. E aí é que vem a crueldade. O Ministério da Saúde pediu para o Conselho Nacional de Justiça que as pessoas pudessem ser enterradas sem atestado de óbito.
sem a causa-morte do atestado de óbito, a partir da comorbidade. Quer dizer, então o cara não morreu de coronavírus, morreu do quê? Morreu de diabetes, morreu de hipertensão, morreu de insuficiência respiratória, entendeu? Então você está dizendo que nós podemos estar vivendo uma realidade que não é a realidade real. exato. Ou realidade real, desculpem. Que não é o quadro real. Exato. Não, nós poderíamos estar tendo óbitos ou então outras circunstâncias que não estão sendo registradas, né? Por essa capacidade de fazer teste e também por essa orientação que está vindo do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde pediu isso. Pediu e teve uma decisão do Conselho Nacional de Justiça autorizando as pessoas a serem enterradas com atestado de óbito, um atestado de óbito presumível, como na época da ditadura, que as pessoas eram enterradas como desaparecidos. Então, você veja bem, agora, o Ministério da Saúde declara agora ao jornal Folha de São Paulo, na versão UOL, que não tem noção de quantas pessoas estão contaminadas pelo vírus de forma assintomática. E não sabe nem o número de pessoas que foram testadas. Então, quando uma senhora está com suspeita de gravidez, ela não vai numa farmácia, ela não compra o teste de gravidez, o sujeito está com açúcar no sangue alterado, não vai na farmácia, compra a fita lá para ver a coloração da urina, para ver a quantidade de açúcar, para ver se o açúcar está alterado, tá? Enfim, todo mundo tem. Existe teste para tudo. Existe teste para tudo, menos para o coronavírus. Agora, você imagina, e os governadores não podem importar as substâncias diretas, só o Ministério da Saúde. Aí você vê o filho do Bolsonaro e o ministro da Educação atacaram a China. Atacando a China, que é o único fornecedor no momento que é um teste que é um teste que não é um teste super, mas é um teste que daria pelo menos para atestar os profissionais de saúde, porque a primeira pessoa que tem que ser testada é o profissional de saúde. Eu estava te contando que a gente estava batendo papo antes de começar o programa. Você sabe quem está doente aqui em São Paulo? Sabe quem está doente? Os profissionais de saúde, os grandes médicos brasileiros. É que eles estão internados. Dois maestros morreram de coronavírus no mesmo dia. O maestro Martinho Lutero e a maestrina Naomi Munakata. Então, querido amigo, meu irmão, deputado do PT, você imagina a hora que isso capilarizar para as classes populares? Agora, me permite só mais um motivo, mais uma frase. Não. Eu queria, inclusive, que você aprofundasse esta dimensão da questão, porque ontem aqui na live, nós tratamos das possíveis repercussões dessa crise do coronavírus, da Covid-19, nas áreas populares, nas favelas, nos bairros, nas baixadas. Aqui em Belém chama mais de baixadas, não é? Bairros populares, superpovoados, sem saneamento. Como é que está essa questão aí em São Paulo? E, para você, que repercussões seriam essas diante desse quadro? Ainda está migrando. Ainda não chegou nas classes populares dessa forma epidêmica, ainda não chegou. Ainda está concentrado nos profissionais de saúde e nas pessoas que têm convivência com pessoas que vieram do exterior. Porque no Carnaval foi a grande contaminação assintomática.
os turistas vieram da Europa para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e trouxeram a doença. E aí ela se instalou nas classes médias e nas classes médias altas. Agora é que ela está baixando para os bairros populares. Porque as pessoas vão trabalhar, por exemplo, a senhora diarista, que trabalha na casa da patroa, ela vai e ela é contaminada no trabalho. No trabalho. Aí, quando as pessoas no ambiente de trabalho são contaminadas com pessoas assintomáticas, elas voltam para casa. Agora, eu queria fazer, como você é católico como eu vou fazer uma consideração na ordem religiosa, espiritual. Pois não, fique à vontade. E tudo é espiritualidade. Eu acho que essas pessoas que estão apregoando o caos, eles fazem isso de má fé, de intencionalidade. Porque eles sabem que as pessoas que vão ser mais atingidas vão ser os mais pobres, os mais humildes, os condenados da terra, as pessoas que estão nas prisões, nas fundações infantis, nos mocambos, nas palafitas, são as pessoas mais pobres. Essas é que vão ser dizimadas. Porque as pessoas de classe média, mal ou bem, vão à busca de um tratamento, tem um plano de saúde. E o nosso povo que não tem nada, né? E o SUS e os governadores, embora estejam fazendo um esforço sobre-humano de fazer essa contenção, eles não têm os necessários, as proteções individuais, os medicamentos, os tratamentos, né? E principalmente não tem os testes. Então, se você vê na Argentina, o presidente da Argentina, ele foi eleito com uma baixíssima... A margem de vitória dele foi menos de 5%. Bem apertada. Bem apertada. É. Fraquíssima. Ele foi eleito fraquíssimo. Hoje ele tem quase 90% de aceitação popular, porque ele levou a sério a vida do povo. Né? Ao contrário do nosso presidente da República, que todo dia faz uma molecagem contra o povo brasileiro. Né? Então, essa é a consideração. Então, a testagem é a coisa número 1. Os estados precisam receber testes. O senhor que é o deputado estadual da Comissão de Direitos Humanos aí de Belém, super consciente, organizado, faça uma campanha para que o Pará receba testes para saber quanta gente assintomática está contaminada com o vírus. Né? Outra coisa, se fala muito de lavar as mãos. Lavar as mãos. Lavar a mão, o cara tem que ter sabão, o detergente, qualquer coisa. Tem que ter água. Precisa ter água. Água hoje é uma coisa caríssima. Tanto a água para beber, embora no Pará a água é o que não falta, mas a água tratada para o sujeito beber a água, porque a água é um excelente hidratante, ele ajuda a drenar as infecções, mas ele precisa ter água para lavar a mão, ele precisa ter energia elétrica na casa dele, para a geladeira estar funcionando. Né? Então, essas coisas básicas precisa ter uma ajuda de custo dessa renda da cidadania, dessa renda básica de cidadania, para não morrer de fome na medida que não pode trabalhar. Né? Perfeito, então, perfeito. O governo brasileiro devia ajudar os governadores, o governo federal, esse senhor que está na presidência da República, que eu chamo ele do profeta do caos, o profeta da desordem, ele devia ajudar os governadores, os prefeitos, as autoridades sanitárias, para não haver uma mortandade geral nesse país, entendeu? É isso que eu queria lhe dizer. Então, sem teste... Muito bem, Adriano, voltamos já. Tranquilo. É que eu vou fazer uma interação rápida aqui com o pessoal. Tá e toma uma água aí, um café, porque esse live aqui é café com bordalo.
Tá bom. Eu não sei se tu gostas de café, mas eu sou doido por café. Agradecer à página do Partido dos Trabalhadores aqui do Pará, que está transmitindo ao vivo a nossa live, Café com Bordalo. Muito obrigado, companheiro Raí, que é o nosso secretário de comunicação do PT do Pará, também é vice-presidente do partido. E também a nossa live está sendo retransmitida pela página dos Jornalistas Livres. Os Jornalistas Livres estão também transmitindo. Muito obrigado aí aos comandantes, companheiros e companheiras aí dos Jornalistas Livres. Já estão conosco o Carlos Alberto Marques, obrigado pela audiência. Temos também a Shirley Meira, que hoje não está aqui conosco, mas está nos assistindo. Vocês sabem que a Shirley é figurinha carimbada. Amanhã a Shirley estará de volta, se Deus quiser, que amanhã nós vamos tratar de um tema muito importante também. Vamos tratar do autismo em tempos de coronavírus, Covid-19. Orientações para as famílias. Nós vamos ter conosco a professora Flávia Freire e a própria Shirley Meira, que vão colaborar aqui conosco, dialogando com as famílias. É uma situação extremamente delicada, nova, né? um isolamento social com uma pessoa com espectro autista, com certeza traz mais uma carga de necessidade de convivência e de cuidados que eu não sei como estão sendo para as famílias. Amanhã esse tema aqui eu quero agradecer a Shirley. A Priscila Souza está conosco. Um beijo, doutora. Se cuide. A minha companheira Venise, professora Venise Ramos Rodrigues, professora da UEPA. Eu quero aproveitar a historiadora a Venise Rodrigues, companheira histórica. A Venise é fundadora do SINTEP no Pará, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará. Eu mesmo, quando militava ainda da fase, coordenando, ajudei muito, Venise, fomos daquele período que nós íamos para a rua colocar ainda cartaz em poste com goma, não é? É aquele período ainda embrionário da luta política. E muito obrigado pela tua audiência, Venise. Eu vou ligar hoje para o aluno que você está me pedindo para conceder uma entrevista pela tese dele. Muito obrigado pela tua audiência. O vereador Marcos Amaral, de Concórdia do Pará, continua conosco. Obrigado, Marcos. Você é um assistente assíduo aqui da nossa live. O Anderson Balbino está nos assistindo. Um abraço, Anderson. A Dulcilene Souza Santos, a Dulcilene lá de Tailândia, no Pará. Um grande abraço, companheira Dulce. Um abraço aí ao Valdir, à Cristina, ao Elielson, ao Rodrigo, e todos os nossos companheiros e companheiras aí de Tailândia. Mande notícias para nós aí de Tailândia, para que possamos repercutir aqui na nossa live. O professor Bira Rodrigues está conosco. O professor Bira é ex-vereador de Belém do Pará, do Partido dos Trabalhadores, e atualmente é presidente municipal do Partido dos Trabalhadores aqui na capital, Belém. Obrigado pela tua presença, Bira. Um abraço à minha querida Raquel Castro. Oi, Raquel, estou com saudade, Raquel. Só te vejo agora pelas telas, pelas lives, aliás, nem nas telas. Eu só estou te vendo aqui, escrevendo, mas é importante vocês virem aqui para me saber que vocês estão bem, que eu estou bem, não é? É uma forma também da gente se encontrar. O Francisco Melo Lima está assistindo conosco. O Fernando Rassi está conosco também assistindo. O Aldo Cruz, que é companheiro aqui da própria Assembleia Legislativa, da nossa equipe de comunicação de imprensa. Obrigado, Aldo. A Simone Carvalho, que é lá de Nova Ipixuna. Companheira Simone, um abraço aí à prefeita Graça, um abraço aí ao nosso secretário Eduardo, né? A Heloína, nossos companheiros todos e todas aí, se cuidem, vamos fazer a luta revolucionária que temos agora
é a luta contra o coronavírus e a Covid-19. Essa é a nossa luta, é o nosso eixo de luta central. E o nosso trabalho é de convencimento, de organização popular, social, de organizar, né, campanhas de solidariedade para defender nosso povo. Isso que o Adriano acabou de nos dizer dá conta que nós temos que esperar um maremoto grande. Se esse vírus se espalhar pelas zonas populares, pelas zonas rurais isoladas, vai ser um pandemônio, vai ser uma tragédia. E a nossa tarefa política agora é de exercer o que pudermos de convencimento, vamos cuidar da gente, ficar em casa, não é só sair necessidade, porque a coisa é muito grave. O Ayrton Lima está conosco. Ayrton, um abraço. O Ayrton é de São Domingos do Capim, um grande abraço. A minha querida terra da Pororoca, que esse ano não vai poder comemorar a Pororoca, viu, Adriano? Nós temos um município aqui que tem o surf na Pororoca. Pororoca é algo nosso, da Amazônia, que ocorre nos rios amazônicos. E tem um município aqui chamado São Domingos do Capim, que eu quero de novo dar um abraço no prefeito Elcínio, na vice Jane Martins, a vice-prefeita de lá é do Partido dos Trabalhadores, né, o vereador Sérgio Batista, do PT, saudar novos 2 vereadores que vieram para as fileiras do PT, sejam bem-vindos, vereador Regi, que eu lembro o nome, e outras lideranças que estão vindo aí. Um abraço ao Cristiano Martins, nosso ex-prefeito de lá, e a minha companheira Rose Borcem, e toda a família Borcem. A família Borcem é uma família maravilhosa, aí de São Domingos do Capim. E a Waze Martins, que eu sei que sempre está nos assistindo. Um beijo aí, companheiro Waze. Estejam todos conosco. O Delviano está de novo conosco. O Delviano é ex-secretário de Saúde de São Sebastião da Boa Vista, está todos os dias aqui conosco. Bom, Carlos Bolsão. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo mais uma vez. Está conosco. Olha, uma audiência aqui qualificada como a do Carlos é do senador Paulo Rocha, senador do Partido dos Trabalhadores aqui do Pará, companheiro histórico. O Adriano conhece o Paulo Rocha, com certeza, senador do Pará, deputado federal por 5 mandatos, operário gráfico, fundador da Central Única dos Trabalhadores, uma referência da luta do povo e dos trabalhadores brasileiros. Para mim é uma honra, Paulo, tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo, e assim por diante. Depois nós fazemos uma nova rodada, porque eu quero voltar aqui à conversa com o Adriano, te perguntando um elemento que... Por não, fique à vontade. Só uma partezinha, ó. Por não, fique à vontade. Como vocês são todos paraenses aí, e nós estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos, na sala da comissão, eu vou ler um trechinho. O João Moreira Salles, que é o dono da revista Piauí, essa revista importantíssima, ele fez uma edição especial sobre a irmã Dorothy. Ah, importante. É dessa edição, a última edição da Piauí, Essa daqui é do mês de março. Mês de março, sim. Tem Vamos procurar, pessoal. A de abril aqui, tá, mas é de mês de março. Aí ele fez uma edição, o dono da revista, João Moreira Salles, família Moreira Salles, ele fez uma homenagem à irmã Dorothy. Eu só vou ler um parágrafo, pequenininho, para não monopolizar. Ele diz assim, né, no dia 12 de fevereiro de 2020, quem chegasse àquela chácara simples logo saberia de pessoas assassinadas, de gente foragida, ameaçada de morte. Na entrada, leria escritos com tinta branca nos braços de uma cruz vermelha, nome dos que morreram violentamente nos últimos anos. Jesumar Batista de Farias, Wisley Gonçalves Barbosa, Leidilene Machado Lima, Leoci Resplante de Souza e tantos outros. Ela apareceu aqui como aquela
com aquele sotaque forte de americana, queria trabalhar com os pobres, os mais pobres. Onde eles estão? Relembrou Dom Erwin Krauter, bispo emérito do Xingu. Em Anapu, respondi. Não acreditei que duraria. Ela iria para lá, ficaria uns meses e depois voltaria. Estava errado. Durou até ser assassinada. A emboscada aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2005, numa estrada de terra do município de Anapu, no Pará, em área de assentamento cobiçada pelos grileiros, pelos ladrões de terra pública, que erradamente muitos chamam de fazendeiros. Com a defesa intransigente da floresta e dos assentados, Irmã Dorothy vinha se tornando um estorvo. O governo ofereceu proteção policial. Ela fez saber que aceitaria com uma condição: somente se todas as famílias ameaçadas também fossem protegidas. Do contrário, agradeço, mas não posso aceitar. Bom, a edição da revista em homenagem. Muito então, bom. Esse é um fato histórico marcante aqui para nós e para a luta. 15 anos da morte da irmã Dorothy. Um crime até hoje. Democrática, pela luta democrática civilizatória brasileira, não é? A Dorothy está marcada aqui, como tantos mártires da terra nosso aqui. O Pará é um estado, Adriano, você sabe, muito marcado pela violência agrária, pela grilagem, não é? Eu acho que, inclusive, essa crise do coronavírus, da Covid-19, vai nos levar a ter que repensar o modelo brasileiro. Não é possível que continuemos com níveis tão atrasados de relações no campo, que ainda se resolve as coisas pela bala, não é? E ela foi morta justamente na região que mais desmata no Pará. A região da Transamazônica, do Xingu, é uma região hoje imersa num largo conflito socioambiental. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, tenho ido a Altamira, é uma coisa assustadora. Mas eu quero repercutir mais umas falas aqui. Vamos lá. Porque, olha, a Érica Freitas está vindo aqui dizer que as filas hoje nas agências estavam enormes. Lamentável. Pois é, Érica, obrigado pela tua presença. E deve-se acentuar isto, é preciso uma atenção do poder público. Eu alerto aqui ao governador Helder Barbalho, né, ao prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, que se não forem tomadas medidas para organizar esta demanda com anúncio do governo federal e o depósito começa a ser feito, segundo promessas, a partir de hoje, amanhã. É só você procurar o site da Caixa Econômica Federal. Você sabe que inicialmente serão pagos perto de 10 milhões de contas que estão no CAD único, depois serão pagos os outros que estão no CAD único, que tem que fazer uma opção entre se querem receber o Bolsa Família atual ou querem, nesse período de 2 a 3 meses, receber a renda básica emergencial. O governo está dizendo que criou aplicativos, está hoje em todas as televisões, só você ligar qualquer TV, nós não vamos nem fazer isso aqui, porque nossos recursos técnicos aqui são limitados, mas você vai em qualquer rede de comunicação que está dando toda hora lá os aplicativos, como é que você acessa isso. Aí você imagina, Adriano, a corrida para essas agências. A Érica já está dizendo que hoje já estava um absurdo. Imagine amanhã, depois de amanhã. Raimundo Damasceno está vindo aqui dizendo saudações, petistas, companheiros, debate muito importante, parabéns, deputado. Olha, Zequinha Calderaro, um abraço, vereador Zequinha. Zequinha Calderaro é vereador, Adriano, lá de Oriximiná, município na Calha Norte, onde fica uma das maiores jazidas de bauxita do mundo. Lá está a mineração Rio do Norte, não é? E ele diz que aqui no município de Oriximiná temos grande preocupação
com as 37 comunidades quilombolas, com mais de 7.000 remanescentes, bem como com nossos indígenas na região do rio Mapuera, ou Mapuerá, se faz necessário um olhar mais do que especial a esses nossos irmãos. De fato, Zequinha, um abraço, companheiro Zequinha Calderaro, a sua companheira, estou esquecendo o nome agora da minha companheira querida, já vou lembrar dela, aí de Oriximiná. Nós fizemos um debate esses dias, Zequinha, muito importante com os companheiros do Movimentos Atingidos por Barragens, aí da região do Xingu. Esteve conosco aqui o Jackson, que é coordenador da região do Xingu, do Movimentos Atingidos por Barragem. E ele nos dava esse quadro, um quadro preocupante, um quadro que demanda realmente uma atenção especial, e nós vamos repercutir amanhã. Amanhã tem sessão ordinária, ainda presencial, com todos os cuidados, aqui na Assembleia do Estado do Pará. Ontem o governador já enviou a mensagem, Adriano, assumindo o pagamento das contas de luz de todos os contribuintes paraenses até 100 quilowatts de consumo. Isso vai beneficiar mais de 350 mil famílias no estado. Eu vou propor amanhã que essa mesma medida seja estendida para a conta de água, até considerando que a maior exploradora do serviço de saneamento e água no Pará é pública. É ainda do governo do estado, aqui nós não permitimos, e o PSDB não conseguiu privatizar a água aqui no estado. Se bem que alguns municípios do Pará já têm empresas operando este setor. Eu vou propor amanhã que essa medida se estenda, mas nós temos que votar em plenário amanhã. E, Zequinha, amanhã eu vou repercutir esta questão de Oriximiná. Mas eu te perguntava, Adriano, acerca de um elemento histórico. É um elemento histórico que é preciso revisitar todos os dias, porque a construção democrática brasileira não pode esquecer que foi a ditadura militar no Brasil, o regime militar, e o que foi esse significado para a Constituição Democrática Brasileira, inclusive para aquilo que estamos vivendo hoje, não é? Nós estamos vendo ecos do passado sendo repetidos quase todos os dias, não é? Então, presença militar hoje na presidência da República. Tem um capitão, ex-capitão do Exército, aliás, que foi expulso do presidente da República. Todos os ministros do Palácio são praticamente militares, generais. Nós já estamos vivendo uma certa coloração de regime militar no Brasil, combinado com algum tipo de democracia, companheiro Adriano? Bom, a situação é preocupante, né? A situação é muito... Quando você ficava falando da ditadura no Pará, eu fiquei lembrando daquelas coisas que ocorreram aí, né? Da fazenda Rio Cristalino, no tempo que o padre Rezende estava por aí, aquela fazenda da Volkswagen, que foi Sim, Ricardo Rezende. Ricardo Rezende, Comissão Pastoral da Terra. Isso. A fazenda da Ricardo está no Rio de Janeiro agora, Adriano. Agora é professor, professor universitário. Eu lembro do tempo do Ricardo Rezende, aí daquela fazenda da Volkswagen, e daqueles grandes projetos, além da Transamazônica. Estava lembrando do pessoal de Xambioá, da guerrilha do Araguaia, dos guerrilheiros do Araguaia, do massacre dos companheiros do Araguaia, aí massacrados. Estava lembrando daqueles projetos, do projeto Jari,
daqueles projetos de fabricação de papel, do desmatamento e das agrovilas e daquela remoção em massa de famílias do Nordeste, da Serra dos Carajás e Serra Pelada, do Coronel Curió. Não sei se você sabe que o Coronel Curió, até hoje, é o maior referente de lavra de garimpo na Amazônia, até hoje. Não tem pedra que entra ou saia na Amazônia que não passe pela mão dele, né? Então, estava lembrando de todo esse passado terrível da ditadura aí, dos padres assassinados, dos agentes de pastoral e dos massacres, enfim. E daqueles companheiros, né, os rurais aí. O Aristides e o Francisco, os padres presos em São Geraldo do Araguaia. É? Aristides e Francisco, os padres que foram presos em São Geraldo do Araguaia, que gerou o movimento pela libertação dos presos do Araguaia, não sei se tu lembra. Estava lembrando de tudo isso, né? E do próprio Jabas Passarinho, né? Do ato 5, daquelas coisas todas. Das pessoas que foram jogadas no Guamá, afogadas e que nunca mais... E dos milhares de índios, agora nós trabalhamos a Comissão da Verdade, descobrimos o bombardeamento de aldeias inteirinhas, né? Com bombas de napalm ao longo da Transamazônica. Os paulistas que foram para aí fazer esses projetos de desmatamento e a expansão da fronteira agrícola, os gaúchos, os paulistas, enfim. E agora nós voltamos com o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, o porta-voz do desmatamento, que demitiu o presidente do INPE, logo no começo do mandato, que foi aquela razia toda, aquela confusão. Então, a situação do país é muito grave, muito crítica. A situação é boa, né? A única notícia boa nesse caos é que o Brasil inteiro está reagindo, né? Você vê até setores mais conservadores dos grupos de comunicação, a própria TV Globo, você vê o Jornal Nacional hoje, parece o maior jornal de oposição do país. É verdade. A TV a cabo, a Globo News, aquilo lá, eles desmontam todo dia essas tentativas de golpe. Adriano, eu estava vendo esses dias a Adriana... Adriana não, rapaz. Eliane Cantanhede. Rapaz, eu vi umas avaliações da Eliane Cantanhede que eu pensei que eu estava vendo outra TV. É verdade. Eu não estava na Globo News. Mesmo a Andréa Sade, aquela menina Andréa Sade, aquela excelente, né? Todo dia, e todo mundo de saco cheio, né? Desse ridículo que virou o país. Então, a situação é muito grave, né? Porque o desmonte que ele está fazendo dos sindicatos, o desmonte que ele está fazendo dos empregos. Você viu o Lewandowski, ministro Lewandowski disse assim: eu só vou reduzir salário de trabalhador se eu tiver um acordo com os sindicatos, né? Então, e tudo isso, a prisão do Lula, né? Essa barbaridade, a perseguição ao PT, e essa forma absurda que o nosso partido está sendo perseguido. Esses dias, um subprocurador aí da República pediu a extinção do Partido dos Trabalhadores. É verdade. É um negócio absurdo numa crise como essa que estamos vivendo, né? Numa tarefa de guerra que estamos no país. Na minha opinião. Ainda tem gente preocupada em fechar um partido político. Não está preocupada com a vida, não está preocupada em organizar o país para se defender desta pandemia mundial, entendeu? Desta tragédia. Não está preocupado se está chegando alimento ou não está para as famílias vulneráveis. Não está preocupado se vai ter salário para as pessoas. Está preocupado em fechar um partido político. É um quadro extremamente delicado, não é, Adriano? Agora, já que tem um senador, né, na nossa audiência, o senador Paulo Rocha, quinta-feira o PT vai fazer uma reunião nacional virtual. Seria interessante até que seu mandato
pusesse ao vivo, porque é pública, né, uma reunião aberta, pusesse ao vivo a reunião do diretório. Isso é uma reunião nacional, do Partido dos Trabalhadores, é isso? Não é da executiva, é a reunião da direção, do Diretório Nacional. Diretório Nacional. Quinta-feira. Eu vou orientar minha comunicação a ficar antenado para a gente transmitir ao vivo. Sim. Porque importantes deliberações vão ocorrer nesse dia, né? Perfeito. Bem, o Mandetta, no domingo passado, fez uma proposta ridícula de trocar o apoio ao governo federal por o adiamento por 2 anos das eleições de todas as câmaras e todas as prefeituras. Isso é um novo ato 5. Isso é um novo ato 5. Nós já discutimos aqui na live, inclusive, isso com a professora Juliana Freitas, aqui da Universidade Federal do Pará, e ela foi enfática. Qualquer tentativa de prorrogação de eleição, qualquer tentativa de unificação de eleição para 2022 com a municipal é golpe. Porque fere a Constituição, né? Fere a Constituição. Então, portanto, Adriano, é um quadro extremamente delicado. Eu só quero te pedir um momento para a gente repercutir outras interações. A Sara Souza está conosco. Um beijo, Sara. Túlio Martins está assistindo. Seja bem-vindo, meu amigo, meu companheiro. A Fadaíses Pinheiro, lá de Santarém. Professora Fadaíses, um grande abraço. Quando eu for em Santarém, proximamente, se Deus quiser, quando vencermos esta guerra, porque nós vamos vencer esta guerra, nós vamos sair melhores desta guerra, o Brasil vai sair melhor, o mundo vai sair melhor. Nós estamos revalorizando coisas que estavam sendo enterradas. Nós vamos enterrar o neoliberalismo. O neoliberalismo está sendo destroçado com as suas teses no mundo. A tese do Estado mínimo, a tese da destruição do Estado, da importância das políticas públicas, está sendo enterrada. E, se Deus quiser, nós vamos sair melhores dessa crise. Minha companheira, a professora Fadaíses, está conosco. A Carmen Dolores está nos assistindo. Um abraço, Carmen. Marquinho Silva, importante liderança aqui do Jurunas, Condor, Cremação de Belém. Seja bem-vindo. Iva Coelho, a Ivanize, minha querida irmã, companheira, não é? Que é secretária de Finanças do Partido dos Trabalhadores no Estado do Pará, ex-secretária de Economia aqui da capital, ex-secretária do Trabalho, Emprego e Renda no governo do PT, do governo estadual, à época, com a nossa governadora Ana Júlia. Bem-vindo, minha companheira. Bem-vinda, minha companheira. E eu quero mandar um abraço carinhoso para minha querida companheira Marjorie Calderaro. Ainda agora, me deu um branco aqui, viu, Zequinha? Eu não consegui lembrar o nome da Marjorie. A Marjorie, Adriana, é uma querida companheira, presidenta do PT, lá de Oriximiná, né? É esposa do vereador Zequinha Calderaro, que não é do PT. Aliás, eu sempre digo que eu não sei porque o Zequinha não se filiou ao PT, impressionante. Mas é um grande vereador, não é? E a Jori, ela, naquela história da cassação da Dilma, não é? Da deposição da presidenta Dilma, a Jori ficou conhecida muito carinhosamente, se tornou amiga da Dilma. Quando a Dilma esteve em Santarém, a Jori pegou um barco, rapaz, juntou umas pessoas e foi de Oriximiná para Santarém de barco para receber a presidenta Dilma. A Dilma se tornou, inclusive, muito amiga da Jori. Aliás, a Dilma é cidadã do Pará por projeto deste deputado. Eu tive a honra, a alegria de entregar para a presidenta Dilma, ainda presidenta do Brasil, o título de cidadã paraense. Eu tenho nas minhas paredes aqui no gabinete, com muito orgulho, uma carta que a querida Dilma me mandou agradecendo esse título de cidadã do Pará. Um beijo, companheira Jori. Desculpe, tenho grande carinho por você, pelo Zeca, pelo Zequinha Calderaro, por todos os nossos companheiros aí de Oriximiná, os companheiros também que fazem a luta
por moradia popular aí, ligados à União de Luta por Moradia e Oriximiná. E essa questão dos quilombolas é uma questão que eu vou repercutir amanhã na sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Mas, Adriano, o tempo voa. Vamos lá. E eu queria passar para te fazer a tua abordagem final. Ótimo. Que nós vamos encerrar a nossa live. Lógico. Bom, primeira coisa, eu queria, sinceramente, agradecer o convite do senhor através da Angelina Anjos, minha grande amiga, companheira, que com o seu marido, Paulo Fonteles, fizeram a Comissão da Verdade, aí do Pará, e lembrando sempre a memória de Paulo Fonteles. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte: saiu o boletim da Globo agora, do jornal Globo. O Brasil tem 667 mortes, 13.717 casos confirmados de coronavírus e uma taxa de letalidade de 4,9%. De ontem para hoje, houve um aumento de 114 mortes, de segunda para terça. Então, eu acho importantíssimo, todas as vezes que for necessário, vocês podem me chamar, estou junto, vamos fazer, contribuir, trazer outras pessoas que possam contribuir com esse debate, mas dizer para todo o povo brasileiro que o pior vírus que tem no Brasil hoje é o vírus que está instalado na presidência da República. Esse é o pior vírus, porque o outro a gente trata, e esse acho que não tem tratamento. Então, muito obrigado. Eu agradeço a sua cultura política, a sua generosidade, e dizer que eles nos perseguiram no passado e nós resistimos, sobrevivemos e vamos resistir quantas vezes forem necessárias. E dizer, como dizia Tiradentes, 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Mas vocês não vão esmagar a esperança do povo brasileiro. Viva o PT, viva o Lula e viva o Bordalo. Muito obrigado, Adriano. Esteve conosco hoje o companheiro Adriano Diogo, lutador histórico pelos direitos humanos no Brasil. E eu quero conversar com vocês assim. Paraenses, nós precisamos nos unir. Nós precisamos levar a sério essa luta. Essa luta não é individual, não é partidária, não é do governador, não é do deputado Bordalo. Essa luta é pela vida. Nós precisamos nos resguardar, nós precisamos estar o mais isolados possíveis, evitar aglomeração, observar o distanciamento social. É possível você dar, assim, uma saída aqui, outra ali, mas sozinho, não é? Eu estou muito preocupado com essa questão das agências lotéricas. Amanhã eu vou repercutir aqui na Assembleia Legislativa, mas eu quero agradecer a grande audiência de novo que tivemos aqui. Amanhã eu quero convidá-los e convidá-las para estar conosco, que nós vamos tratar de uma questão extremamente sensível nessa crise, que é a questão do autismo em tempos de coronavírus, Covid-19. Mas eu queria terminar essa live recorrendo ao poeta amazonense Tiago de Mello e deixar com vocês essa mensagem que o poeta amazonense nos deixou. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Tenham certeza que juntos nós vamos ter uma manhã melhor. Nós vamos ver raiar o novo tempo, o novo dia para esse país, para esse Estado. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 16 horas, com a live Café com Bordalo. Muito obrigado e fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e de todas.